Fala pessoal, beleza? O estoicismo está mais atual do que nunca. Eu acho muito interessante, com tanto tempo depois, e seus pensamentos ainda se aplicam e pode te livrar de muito sofrimento. Um dos principais nomes é Marco Aurélio. Em seu livro Meditações, deixou um pouco dos seus relatos sobre a prática do estoicismo. Nascido em 121 d.C., podemos aprender muito com ele e levar uma vida mais tranquila. Em suas meditações, deixou um relato para si e para nós utilizarmos anos depois. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Foca em aceitar o que acontece com a gente, e o que acontece é da natureza do ser humano. Não cabe a nós resmungar sobre o passado ou temer o futuro, porque nosso é só o presente. Comece amanhã dizendo para si mesmo: encontrarei com o indiscreto, com o ingrato, com o insolente, com o mentiroso, com o invejoso, com o insociável. Levante toda manhã sabendo que haverá adversidades, e não tem maior que lidar com pessoas. Está insultando a si mesmo. Insulte-se, alma minha, e já não terá ocasião para se honrar. Breve é a vida para cada um, e mesmo estando próxima do fim, insiste em reverenciar não a própria felicidade, mas a colocá-la em almas alheias. Quantas vezes não busca nos outros a sua felicidade? Esquece de encontrá-la a si mesmo. Desconhecer o que passa na mente alheia não torna o homem infeliz. A infelicidade está em não saber o que se passa na sua própria alma. Quantas vezes não parou e se perguntou o que a outra pessoa está pensando? Mas quantas vezes analisou os seus próprios pensamentos? A alma humana se rebaixa quando se rebela contra os acontecimentos da natureza, porque incomodar-se com algum acontecimento é uma separação da natureza. Não desperdice a parte da vida que lhe resta pensando na vida alheia, a não ser que seu objetivo aponte para o bem comum, porque certamente se privará de outra tarefa, ao querer saber, ao imaginar o que fez fulano e por quê, o que pensa e o que trama, e tantas coisas semelhantes que provocam seu raciocínio. Você se afastará da observação do seu guia interior. Não considere as coisas tal como julgam os homens insolentes, ou como quer que as julguem, mas antes examine a tal como são na realidade. Quanto transtorno e aborrecimento evita na vida aquele que não se preocupa com o que o vizinho diz, ou faz, ou pensa, mas tão somente com o que ele mesmo faz, para que seus atos sejam justos e puros. Sou infeliz porque isso me aconteceu, mas não ao contrário, sou feliz porque, devido ao que me ocorreu, persisti até o fim, sem aflição nem perturbação, com o presente, nem assustado com o futuro, porque algo semelhante poderia acontecer a todo mundo, mas nem todo mundo poderia seguir até o fim, sem aflição depois disso. Diante de qualquer fato que lhe cause desgosto, lembre-se de recorrer a esta reflexão. Isto não é uma infelicidade, mas suportá-lo corajosamente é uma felicidade. Ao amanhecer, quando for difícil se levantar, recorra a este pensamento, desperto para cumprir uma tarefa que é própria do homem. Irei, pois, continuar insatisfeito, sem caminho para fazer aquela tarefa que justifica a minha existência e para a qual nasci? Ou por acaso nasci para viver agasalhado, entre cobertores? Mas isso é mais agradável. Nasci, pois, para desfrutar, em resumo. Nasci para a passividade ou para a atividade? Não vê que os arbustos, os pássaros, as formigas, as aranhas, as abelhas cumprem sua função própria, contribuindo para sua conta, para a ordem do mundo, e você se recusa a fazer o que é próprio do homem?
segue com afinco o que está de acordo com a natureza. Mas é necessário também repousar. Sim, é necessário também repouso, mas a natureza delimitou limites para o repouso, como também fixou limites na comida e na bebida. E apesar disso, não ultrapassa as medidas, exercendo-se mais do que é suficiente. E da mesma forma, abraça tudo que lhe acontece, ainda que lhe pareça penoso. Nenhum infortúnio atinge a vida de alguém a quem a natureza não conferiu forças para suportar. As mudanças assustam, mas pode alguma coisa ocorrer sem que haja mudança? Que há mais de caro e familiar à natureza universal? É possível tomar banho sem que a lenha seja transformada? Pode comer sem que sejam transformados os alimentos? Pode-se realizar alguma outra ação útil sem transformação? Não vê então que a mudança em você mesmo são fatos semelhantes e semelhantes necessários à natureza universal? Não devemos nos irritar com os fatos, porque eles não se importam com a nossa irritação. Amar unicamente o que lhe acontece e o que era traçado pelo destino, pois o que pode adaptar-se melhor a você. A dor não é insuportável, nem eterna, se lembrar dos seus limites e não ampliar com a imaginação. Se uma coisa exterior o magoa, não é ela que o molesta, mas o juízo que faz dela. Somos partes da natureza, então o que nos acontece é comum a nós. Não devemos nos lamentar por algo que já aconteceu, ou se preocupar com algo que não está no nosso controle. Preocupe-se em observar quando comete tais delitos e se mantenha vigilante para não continuar cometendo. Não se preocupe com o que os outros estão pensando, sendo que você não pode fazer nada a respeito. Se concentre em viver cada minuto e não como um imortal. Pessoal, se gostou do vídeo, considere se inscrever e compartilhar esse conteúdo. Obrigado por assistir.